Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu começaria dizendo o seguinte: esta matéria que chega aqui na Assembleia Legislativa representa uma atitude de assodamento do governo do Estado do Rio de Janeiro. Realmente aconteceu um problema, quase uma convulsão social de caráter nacional, mas que as causas não são, inclusive, levadas em consideração nos discursos que têm sido pronunciados aqui, na maioria deles. Ou seja, há uma mudança de direção do foco. Quer dizer, o resultado é que, de repente, uma categoria de profissional, caminhoneiros, empresários de caminhões, médios e pequenos, proprietários autônomos, de repente começou a sofrer um processo de extorsão. Esta que é a verdade, uma extorsão. 11 aumentos em 17 dias. Então não tem atividade econômica alguma que consiga resistir no sentido de garantir a sua sobrevivência, porque depende inclusive do seu trabalho. O seu trabalho requer ser remunerado, e na medida que essa remuneração deixa de existir, automaticamente a atividade vai para o espaço. Então, isso daí por que acontece? Exatamente por uma política de preços definida e colocada em prática pelo senhor Pedro Parente na Eletrobras. Inclusive que manda o óleo bruto para fora, quando nós temos as nossas refinarias, tem total capacidade e competência para fazer o refinamento de todo o petróleo bruto que é produzido aqui no Rio, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, principalmente. Então ele vende parte do petróleo bruto para fora e compra exatamente o refinamento desse óleo bruto que ele enviou. Só que ele compra por um preço muito maior, mas muito maior mesmo, do que se esse produto tivesse sido refinado aqui no nosso país. Ou seja, o refinamento, nós teríamos o óleo diesel muito mais baixo, preço muito menor, teríamos a gasolina com preço muito menor, teríamos o gás de cozinha com preço muito menor, e por aí vai. E aí o que acontece? Realmente levou a uma espécie de sufoco, garrote cada vez mais apertado no pescoço daqueles que dependem do seu trabalho de transportadores, exatamente para conseguir viver. Então, não aguentando mais, resolveram no movimento dar uma parada, e isto daí resultou inclusive no desabastecimento de produtos que são vitais para a nossa vivência. Então, isto daí é um verdadeiro absurdo, nós não podemos de forma alguma admitir. E o governo do estado do Rio de Janeiro, adiantando-se na frente de qualquer outro governo do estado, simplesmente dizendo que nós tínhamos que reduzir a alíquota do ICMS de 16% para 14%. Primeiro é bom dizer, quase 2/3 dos estados do país, 17 dos 27 estados, têm alíquota mais alta que o Rio de Janeiro. Isso é bom que as pessoas saibam, mais alta que o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro não é... Fala no Espírito Santo, fala em São Paulo, e esquece de Minas Gerais. Minas Gerais é 15%, então muito abaixo, muito abaixo. E a única certeza que nós sabemos é que a perda, isto significa perda de receita.
Nós temos debatido aqui muito, de forma insistente, que essa perda de receita realmente é responsável, em parte, quase e em grande parte, exatamente pela situação de calamidade financeira que inclusive foi decretada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são justificativas, são 13, atualmente já são 13 o número de estados que se recusam a se submeter às pressões do governo federal para que realmente haja um rebaixamento da cota do ICMS por parte dos estados. Até 2016, o setor petroleiro deixava de recolher mais de 4,5 bilhões de reais anual de ICMS no estado do Rio de Janeiro via benefício fiscal da Repetro. Isso daí significava o quê? Que estava beneficiando única e exclusivamente aqueles que não tinham nenhum compromisso com o desenvolvimento e a melhoria da condição de vida no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. A gente tem que dar nome aos bois. O governo do estado do Rio de Janeiro, o senhor Pezão, de forma totalmente irresponsável, manda para cá uma mensagem dizendo que tem que baixar a alíquota de ICMS de 16 para 14, de 16 para 12%, exatamente para ficar equivalente ao estado do Espírito Santo e ao estado de São Paulo. Esquecendo de dizer que também vizinho a nós é o estado de Minas Gerais, que tem uma alíquota bem menor, uma alíquota de 15%. Ou seja, as coisas precisam, isto daqui é uma matéria de alta complexidade, deve ser trabalhada com responsabilidade, e uma mensagem dessa não pode vir aqui para a Assembleia Legislativa sem dizer de onde que será reposto aquilo que deixa de entrar exatamente para o Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. Foi dito que baixar 4% na alíquota do imposto significa, por mês, uma perda de receita, ou seja, dinheiro que deixa de entrar para o Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, da ordem de 15 milhões por mês, ou seja, 180 milhões por ano. É dinheiro que deixa de entrar, é dinheiro que poderia servir exatamente para você melhorar a condição das políticas públicas que estão aí totalmente relegadas a um segundo plano, como a política da saúde, a política da educação, a política da moradia, a política da assistência social e por aí vai. Essas políticas de caráter social totalmente desprezadas e esquecidas aí pelo governo Pezão. Então é bom que a gente comece a dizer e definir direito qual a causa. Quando se diz aqui que ao mesmo tempo que deva ser reduzido a alíquota em relação ao diesel, por que não reduzir a alíquota em relação à gasolina? Por que não reduzir a alíquota em relação ao gás de cozinha? Que tem a ver exatamente com a condição de vida do povo, da população do estado do Rio de Janeiro. É isso daí. E dinheiro esse que, se não entra para os cofres do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, ele simplesmente faz muita falta para se colocar dinheiro e no sentido de termos uma política pública da saúde, uma política pública da educação, uma política da saúde de moradia muito mais decente e não essa imoralidade que existe atualmente no estado do Rio de Janeiro, de forma a desrespeitar a verdadeira cidadania do homem e da mulher que vive no território fluminense. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer.